Boa noite, a graça e a paz. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite. Eu sei que o Senhor tem uma palavra que vem do trono de graças para a sua vida. Então gere expectativa no seu coração, porque assim como Ele falou poderosamente comigo, eu sei que Ele vai estar falando com cada um de vocês. Então desde já, vá mandando o link desta live, vai mandando o link para pessoas que você ama, para que elas possam também receber tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Você é muito bem-vindo e abre os teus ouvidos. Peça para o Senhor abrir o teu entendimento para que essa revelação que vem do alto venha sobre a tua vida também. Em nome de Jesus. Que vive, clame o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande
diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Que lindo, né, gente? Como é bom nós ouvirmos os louvores. A palavra fala que o Senhor habita em meio aos louvores. E como é bom, traz paz ao nosso coração, prepara o nosso coração para nós podermos ouvir a palavra. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E prepare o seu coração mesmo para tudo que Ele vai fazer nesta noite. Amém? Bom, esses dias eu estava em casa, eu tenho o hábito de ler a Bíblia todos os anos, de Gênesis a Apocalipse. Todos os anos eu pego uma Bíblia,
né, uma versão de uma Bíblia, e procuro lê-la, como se fosse um livro. Né? Começo lá em Gênesis, no capítulo 1, e vou indo. Enfim. E todas as vezes que eu vou ler a Bíblia, eu sempre, antes, eu oro. E já fica a dica aí, gente, né? Eu oro e peço para Deus. Eu falo, Senhor, traz uma revelação nova da Tua palavra para a minha vida, para que eu possa, abre os meus olhos espirituais, para que eu possa entender as Tuas verdades. Né? A palavra fala que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E eu quero conhecer, né? Eu quero saber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Então, eu tenho este tempo com o Senhor, né? Um tempo devocional, um tempo de leitura da palavra, um tempo de oração. E num desses dias, eu estava orando e pedi ao Senhor, falei, Senhor, me traz uma revelação nova, fresca, do Teu trono para a minha vida neste dia. E aí, eu ia ler o capítulo de Marcos, onde eu já te convido a abrir, no capítulo 8, que era a sequência da minha leitura. E quando eu li lá o título, fala assim, a segunda multiplicação dos pães. E eu confesso para vocês que quando eu li o título, eu falei, Senhor, essa palavra eu já li tantas vezes, essa palavra da multiplicação dos pães, o que o Senhor vai ter de novo para revelar, né? Qual é a revelação em cima dessa palavra? E, gente, eu fui surpreendida pelo amor de Deus, pelo cuidado de Deus, porque sabe como eu me senti? Sabe quando um professor senta com o aluno e ele vai explicando toda a matéria, tintim por tintim? Foi assim que eu me senti quando eu comecei a ler esses versículos. Eu senti como se o Senhor tivesse sentado do meu lado e explicando versículo por versículo. E isso trouxe tanta alegria ao meu coração, trouxe tantas revelações, ele abriu tantos meus olhos para as verdades das Escrituras, que é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E o tema dessa ministração que o Senhor colocou no meu coração é Cristo, o pão da vida. E eu gostaria de estar orando antes de nós começarmos a leitura, né? Então que você possa também, né, receber essa oração e pedir para o Senhor também isso. Senhor, que o Senhor possa abrir o meu entendimento, a minha mente, para eu poder também receber a revelação que vem do alto. Amém? Pai, nós queremos consagrar este tempo a Ti. Quero consagrar a minha vida ao Senhor, a vida dos meus irmãos que estão assistindo. Quero pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, que assim como o Senhor ministrou poderosamente no meu coração, com estes versículos, que o Senhor possa fazer isso. Nesta noite, abre o entendimento, abre os ouvidos espirituais, Senhor, e que o Teu povo possa entender aquilo que o Senhor tem para dizer para nós nesta noite. É o que eu te peço, Senhor, que o Senhor me dê graça, que na comunicação da Tua palavra, que não seja eu falando, mas seja o Teu Espírito através de mim. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, nós vamos ler do versículo, então é Marcos 8, do 1 até o 21. Só que nós vamos dar uma pausa, tá, gente? Nós vamos ler primeiramente até o versículo 10, tá? Então vamos lá. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão,
Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar embora para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: aonde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. E ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos, e ele deu graças igualmente por eles, e disse aos seus discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E, tendo-os despedido, entrou no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Bem, sempre eu gosto de imaginar o contexto, a situação onde eles estavam. Então, o que a gente tem que entender é que Jesus, ele ia de aldeia em aldeia, de povoado em povoado, de cidades em cidade, pregando o Evangelho. O que é o Evangelho? Evangelho é boas novas. Evangelho é novidade de vida, né? A palavra fala que há poder, né? Há poder na palavra. Ele é poder de Deus para todo aquele que crê, né? Então, a partir do momento que nós cremos nessa palavra, é gerado um poder sobrenatural sobre as nossas vidas. E Jesus, ele ia pregando o Evangelho, Jesus, ele ia curando, Jesus, ele ia ministrando a salvação, Jesus, ele libertava os cativos, os oprimidos, os endemoniados, ele fazia sinais, prodígios e maravilhas. Por isso, uma multidão sempre estava com Jesus, né? Quando ele estava caminhando, sempre uma multidão o seguia e o acompanhava. E nesse contexto aqui não é diferente, em Marcos 8. O que a gente vê aqui? Que uma multidão estava acompanhando Jesus. E Jesus, no versículo 2, o que ele fala? Ele fala: tenho compaixão desta multidão, porque já fazem 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Então, Jesus se preocupou com o povo, porque dali Jesus ia para o barco e ia despedir este povo, né? Este povo não poderia acompanhar ele. E ele falou assim: eu não posso despedir eles sem comida. Eu não posso, porque eles vão desfalecer no meio do caminho. Tem muitos que vieram de muito longe, né? E aqui ele foi até os seus discípulos e falou assim: o que nós temos para dar de comida para eles? E os discípulos responderam: aqui nós não temos nada, nós temos simplesmente 7 pães, né? Nós estamos num lugar deserto, E aí o Senhor foi ministrando ao meu coração. Só daí o Senhor já me deu várias chaves que eu quero compartilhar com vocês, né? Então, a primeira chave, gente, que este povo, ele seguia Jesus. Este povo, ele estava buscando a Jesus. Eles estavam na fonte certa. Então, a primeira chave: busque ao Senhor. Busque na fonte certa. A segunda chave: eles permaneceram
permaneceram. A palavra fala que já fazia 3 dias que eles estavam seguindo a Jesus, eles estavam no deserto e com fome. Então, mesmo estando num deserto, mesmo estando com fome, eles permaneceram, eles não foram embora. E por causa disso, gerou compaixão no coração de Jesus. Jesus olhou para eles de uma forma diferente. Jesus se preocupou com a vida deles e falou assim: eu não posso despedi-los vazios. Eu não posso despedir eles com fome. Então, gente, sabe, eles permaneceram e Jesus se moveu em favor deles e realizou um milagre. E Jesus realizou um milagre, que foi a multiplicação dos pães. Então, eu não sei, sabe, que deserto você tem vivido nesses dias. Eu acredito que todos nós estamos em meio a um deserto devido a esta pandemia, essas enfermidades que têm assolado o mundo inteiro, né? Mas a busca no Senhor, a permanência no Senhor é o que vai gerar um milagre na minha e na tua vida. Você está precisando de um milagre? Então, busque na fonte certa e permaneça nele, porque é isso que vai gerar a compaixão no coração do Senhor e vai levá-lo a fazer um milagre em teu favor. E deserto, gente, é um lugar de passagem. Só que o deserto, ele faz parte da vida de todo cristão. Você sabia disso? Né? Se você ainda não passou por um deserto, que são lutas, são dificuldades, sabe, eu sinto te informar, mas você ainda vai passar, porque ela faz parte da nossa vida. Jesus, ele começou o ministério dele depois de ele ter passado por um deserto, né? Quando a gente vê lá que ele foi batizado, aí o Espírito Santo levou ele para um deserto, e lá ele foi tentado pelo diabo, só que lá ele venceu as tentações e Deus deu a vitória para ele sobre o inimigo. O diabo se retirou e veio o milagre, porque daí vieram os anjos e o serviram, né? Ele estava em jejum. Então, gente, é isso que eu quero que vocês entendam nessa noite. O Senhor, ele não nos despede vazios, jamais. Ele é a fonte que supre todas as nossas necessidades. Se nós estivermos buscando nele, se nós estivermos permanecendo nele, ele vem em nosso favor e supre tanto as nossas necessidades físicas, como as nossas carências emocionais, e ele tira de nós todo o medo, todo o medo. A palavra fala que o verdadeiro amor, que é Jesus, ele lança fora todo o medo, né? Então, se você estiver verdadeiramente caminhando com o Senhor, buscando a Ele e permanecendo, você não vai ter medo. O deserto, gente, é um lugar onde nós somos aperfeiçoados. Eu vejo que é uma oportunidade para a nossa vida de crescimento, de amadurecimento. Porque você pode reparar,
que quando você entra numa luta, numa dificuldade, num deserto que você está vivendo, e se você está buscando o Senhor, se você está permanecendo nele, você vai sair desse deserto muito mais fortalecido, com muito mais experiência. Você vai sair com um milagre nas tuas mãos e com um testemunho do que Deus fez na sua vida. Então, deserto é uma oportunidade. E você sabia que você pode abreviar este deserto na sua vida? Nossa, pastora, mas como? É verdade. Nós podemos abreviar ou não o deserto, porque é um lugar onde o Senhor trabalha nas nossas vidas, onde o Senhor quer ver onde está nosso coração, onde o caráter dele é moldado em nós. E nós podemos abreviar buscando nele e permanecendo nele. Eu quero dar um exemplo para vocês, que quando Jesus tirou o povo que era dele do Egito, que estava escravo no Egito, sofrendo, né, debaixo do jugo de Faraó, era para esse povo permanecer 40 dias no deserto. Só que sabe quanto tempo eles ficaram no deserto? 40 anos. E mesmo em meio a todo este tempo, o que aconteceu? A palavra fala que o Senhor os alimentou com maná do céu, que era o pão que vinha do céu. O Senhor os alimentou com carne, porque eles enjoaram do maná e eles queriam carne, então o Senhor enviou codornizes para eles se alimentarem. Eles queriam água, o Senhor criou rios no meio do deserto. O Senhor trouxe um oásis para eles. O Senhor guardava a vida deles durante o dia com uma nuvem que os protegia do sol, porque era muito quente, e à noite uma tocha de fogo para aquecê-los, porque no deserto é muito frio à noite. A palavra fala que as sandálias deles não estragaram e que as roupas deles não se envelheceram. Então veja o cuidado de Deus com o povo, mesmo em meio ao deserto. E por que eles permaneceram 40 anos? Porque eles não reconheceram o cuidado de Deus, porque mesmo sendo cuidado, alimentado pelo Senhor, eles blasfemavam, eles murmuravam, eles reclamavam, eles criticavam. Eles falavam: o Senhor nos tirou lá do Egito, onde tinha, né, a cebola, onde tinha, eles ficavam pensando nas coisas que eles tinham lá, sendo que o Senhor estava dando sustento para eles, dia após dia, cuidando da vida deles, e mesmo assim eles estavam reclamando e murmurando. Então, gente, nós podemos abreviar esse tempo de deserto na nossa vida, né? Nós podemos, permanecendo e buscando no Senhor, porque Ele não quer que você desfaleça no meio do deserto. Não é essa a intenção dele, pelo contrário. Ele, se você permanecer nele, Ele vem e supre toda a tua necessidade, seja física, seja emocional, ou seja espiritual, né? Ele é fonte de vida, e é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos cuida a cada dia. Então, eu queria te perguntar nessa noite, né? Você tem buscado no lugar certo? Você tem permanecido nele até que algo aconteça, até que o milagre chegue até você? Ou você é daqueles que desiste no meio do caminho, que murmura, que reclama? Como tem sido a tua vida? O povo buscou, permaneceu e experimentou
os milagres de Deus. Nós temos que entender, gente, que há propósito nas experiências com o Senhor. Em tudo há um propósito, né? Tanto nos desertos quanto nos milagres. Tanto nos desertos quanto nos milagres. Romanos 8:28, ele fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O seu propósito. Então, há propósito nos desertos, porque ali nós somos a cada dia aperfeiçoados. É no meio do deserto que ele molda o caráter dele na nossa vida. E há propósito nos milagres, porque é nos milagres que nós servimos de testemunha para outras vidas. Porque se Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua, né? Então nós não podemos nos calar, nós não podemos ter vergonha de testemunhar o que Deus faz em cada um de nós. Se eu fosse falar quantos desertos eu já passei, né, até aqui, e quantos milagres Deus fez em meio a esse deserto, porque Ele é perito para reverter todo o mal em bênção, desde que você busque nele e permaneça nele, e espere até que o teu milagre aconteça, até que o teu milagre aconteça. Então, nesses dias difíceis que nós temos vivido, dias de dores, dias de medo, dias de angústia, o Senhor tem levantado os homens e mulheres para serem resposta para este mundo. E Ele tem levantado a mim e a você, com as experiências que Ele tem dado a cada um de nós, para podermos ser resposta para estas vidas. E nós, gente, decidimos como nós queremos viver. O Senhor nos dá livre-arbítrio, né? Em Romanos 8:5 fala assim: porque os que são segundo a carne, eles vivem segundo inclinado para as coisas da carne, mas os que são do Espírito, eles são segundo as coisas do Espírito, se inclinam para as coisas de Deus. Então, eu decido como eu quero ser. Quando andamos segundo a natureza humana, né, eu vou colher o quê? Eu vou colher o meu próprio desejo. É isso que eu vou buscar, né? Eu vou buscar satisfazer o meu próprio desejo. Mas quando eu ando segundo a perspectiva divina, segundo o desejo de Deus, é a vontade dele que vai prevalecer na minha vida e não a minha. Então nós temos que ter esse entendimento bem claro na nossa vida. João 5,30, ele fala assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que Cristo habite em mim e que eu diminua na minha vontade egoísta, na minha vontade de satisfazer o meu eu a cada dia. Nós temos que entender, gente, que o amor humano, ele é limitado, ele é falho e ele é condicional. Eu te amo se você me amar. Eu te trato bem se você me tratar bem. Só que se eu ando pela perspectiva divina, se eu me inclino com a vontade de Deus sobre a minha vida, do Espírito, eu vejo que o amor divino
Ele é ilimitado, Ele é infalível e Ele é incondicional. E é assim que eu quero viver. Por isso que a gente fala, né, que Cristo cresça na minha vida e que eu diminua. A gente tem que entender que Ele enxerga todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades Ele conhece. Lucas 12:7 fala que até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Você sabia disso? Até o tanto de fio de cabelo que você tem, Ele sabe. Ele é teu pai, Ele te criou, Ele te formou, Ele te fez. Então, que você possa estar refletindo, né? Como tem sido a tua vida até aqui? Você tem permanecido? Você tem buscado na fonte certa? Até que um milagre aconteça na tua vida? E agora nós vamos continuar lendo a partir do versículo 11 de Marcos 8, que fala assim: os fariseus pedem um sinal. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. E ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. E eu lendo, né, esses versículos, o Senhor foi ministrando ao meu coração. Jesus fala que Ele não daria nenhum sinal, que Ele não ia fazer nenhum sinal para esses fariseus. E Ele fala assim: por que eles pedem um sinal milagroso? E o que Deus foi ministrando ao meu coração, gente, é que os fariseus, eles representam as pessoas religiosas. As pessoas religiosas são aqueles que querem cumprir com ritos, com rituais. Ou seja, são aquelas pessoas que muitas vezes leem a Bíblia, até conhecem as Escrituras, mas não praticam. Sabe? Não gera vida dentro deles. Eles conhecem só da boca para fora, mas eles não vivem aquilo que está nas Escrituras. Os religiosos, eles vêm aos cultos de domingo para cumprir um ritual, mas eles são incrédulos. Eles querem ver só os sinais de Deus, só os milagres que o Senhor pode trazer. São aquelas pessoas que, mais do que conhecer o Senhor, eles querem ver o que Deus pode fazer. Eles não querem pagar um preço de andar com o Senhor, assim como aquele povo que estava andando com Deus, andando com Jesus. Aquele povo que, mesmo em meio ao deserto, eles não abandonaram o Senhor, mesmo com fome, eles ficaram ali, eles pagaram um preço para receber o milagre. Os religiosos, eles não fazem isso. Os religiosos, eles não querem ter intimidade, eles não querem ter relacionamento com o Senhor, verdadeiramente. É muito superficial o relacionamento deles. E o Senhor falou: não, por que eles me pedem um sinal milagroso?
O que eles precisam é ter um encontro real comigo. O que eles precisam é ter um encontro verdadeiro comigo. O que eles precisam é caminhar verdadeiramente comigo. E aí o Senhor me fez lembrar de Jó. Jó, ele era um homem rico. Jó, ele era um homem que fala que ele oferecia sacrifícios a Deus pelos pecados que os filhos não tinham nem cometido ainda. Jó, ele cumpria todos os rituais, ele temia o Senhor, mas aí Jó perdeu tudo. Jó perdeu seus bens, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu a sua saúde. Fala que ele pegava cacos para coçar suas feridas. Só que neste deserto, neste momento que Jó ficou só, que ele perdeu tudo, ele conheceu verdadeiramente ao Senhor. Ele teve uma experiência verdadeira com Deus. E Jó, no final de tudo isso, ele fala: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje de contigo andar. Hoje os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Porque eu posso contemplar a tua grandeza, a tua maravilha, o teu cuidado com a minha vida. E devido a esse coração que Jó não blasfemou, Jó não murmurou, Jó se entregou verdadeiramente, o Senhor restituiu tudo a Jó. E o que eu quero dizer com isso? Que Jó reconheceu na vida dele. Ele falou: Senhor, antes eu era um religioso, antes eu não te conhecia, mas hoje os meus olhos te contemplam, hoje eu te vejo, hoje eu dependo de ti em todo o tempo. Então que nós não sejamos como esses fariseus que só querem as bênçãos, mas não querem o autor e consumador da vida deles. E dando continuidade, gente, lá tem um subtítulo, né, que fala assim: o fermento dos fariseus e de Herodes. Então, lá no 14, os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. E advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam? Nem perceberam? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem. Vocês ainda não entendem. E quando eu li essa passagem, eu falei: Senhor, me mostra o que é. O que é que o Senhor está querendo dizer com tudo isso? E o Senhor me levou para Gálatas 5:9, que fala assim:
um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. E o que quer dizer isso? Assim como o fermento, ele penetra em toda a massa, a maldade, a incredulidade pode corromper a pessoa que consente. E aí, eu fui lendo e tá lá, fermento dos fariseus. Ele fala assim: não se contaminem com o fermento dos fariseus. E o que é isso? Não se contaminem com os religiosos que lançam incredulidade no meio do povo, que lançam dúvida, que muitas vezes lançam medo, porque eles só querem ver os milagres, mas eles duvidam em todo o tempo, eles são incrédulos. E aqui, gente, o Senhor ministrou meu coração que Ele está falando com o povo da igreja. Ele está falando comigo e com você. Ele está falando com pessoas que conhecem a Ele. Aqui Ele estava falando para os discípulos dele. Ele estava falando: vocês caminham comigo, vocês têm me acompanhado, vocês têm andado comigo, vocês têm visto todos os sinais, prodígios e maravilhas que eu tenho feito. E vocês estão discutindo por causa de pão. Vocês acabaram de ver a multiplicação que eu fiz. A segunda multiplicação, porque ele já tinha feito uma antes. E ele ainda falou: sobrou pão. Sobrou 12 cestos da primeira multiplicação, da segunda 7. E fala que o povo comeu até se fartar. Até se fartar. E vocês estão discutindo por causa de pão. Jesus ficou muito indignado com eles. Ele falou: gente, acorda. E o fermento de Herodes, gente, eu falei: Senhor, o que é esse fermento de Herodes? E eu ouvi nitidamente o Senhor falando ao meu coração: o fermento de Herodes representa o papel de Satanás na igreja, com o povo. E aí, eu fui pesquisar sobre Herodes. Até então, né? Eu sabia que tinha lá o rei Herodes, porque na hora o Senhor ministrou ao meu coração: este mundo jaz no maligno, e o Deus deste século é Satanás, e ele cega o entendimento das pessoas. E Herodes representa isso. E aí eu comecei a pesquisar sobre Herodes. E começa lá com Herodes o Grande, que foi aquele que, quando Jesus nasceu, foi que mandou matar todas as crianças do sexo masculino até os 2 anos de idade, porque ele queria já matar Jesus aí, no nascimento. Todas as crianças que moravam em Belém, ele mandou matar. Vocês lembram lá da história de Moisés? Que a mãe, para poder salvar o filho, colocou ele numa cestinha no rio, e por isso até hoje, quando aquele cesto que a gente carrega os bebês se chama Moisés, né? Nasceu daí o nome, gente, para salvar o filho, né? Ela colocou num rio. E é isso. Herodes o Grande, ele perseguiu Jesus para matá-lo quando criança. Aí vem o Herodes. Tem vários Herodes, viu, gente, na Bíblia. É uma sucessão de Herodes. Herodes Antipas, que foi aquele que ele casou com a mulher do seu irmão,
olha só, Herodias. E num dia ele estava dando um banquete na sua casa e veio a filha dela dançar para ele, para os seus convidados. E ele falou assim para a menina, ele ficou tão feliz de vê-la dançar, que ele falou: o que você pedir eu vou te dar, até a metade do meu reino. E ela foi se aconselhar com a mãe e ela falou: eu quero a cabeça de João Batista. E ele mandou executar João Batista e trouxe a cabeça de João num prato para ela. E foi esse mesmo Herodes que, quando foi para Jesus ser crucificado, Pôncio Pilatos mandou para Herodes para julgá-lo. E ali Herodes zombou, escarneceu de Cristo e mandou de volta para Pôncio Pilatos, onde houve a crucificação. Depois, mais tarde, ainda houve, o Herodes Agripa. Teve o 1 e o 2 ainda. Mas foi o que mandou matar Tiago, irmão de João, que mandou prender Pedro. Então, o que a gente vê nessa sucessão de Herodes? E em Cesareia, gente, eles chamavam Herodes de Deus. Eles consideravam Herodes como um Deus. E Herodes o Grande, ele era chamado Herodes o Sanguinário, porque eles perseguiam os cristãos. A sucessão de Herodes foi a perseguição de cristãos, a zombaria e a morte. E a morte. E este é o papel de Satanás. Isso foi uma revelação tão linda que o Senhor trouxe para a minha vida, que eu queria estar compartilhando com vocês nesta noite. E o Senhor me fez lembrar do texto de João 10:10, que ele fala: o ladrão, o inimigo, Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Cristo vem para te dar vida, e vida em abundância. Ele vem para te dar vida eterna. Por mais que aqui a nossa vida acabe nesta terra, nós vamos viver eternamente com Cristo. É Ele quem te dá a vida eterna. E Jesus, ele ficou muito indignado. Ele ficou muito indignado, gente, porque ele falou assim: por que vocês estão discutindo sobre pão? Vocês estão se contaminando. Não se deixe contaminar com o fermento dos fariseus, dos incrédulos, das más notícias, do medo. Não se contamine com o fermento de Herodes, que vem para roubar, matar a tua alegria, a tua paz, a tua família. E lá em 1 Coríntios 5:8, fala assim, Paulo escrevendo aos Coríntios: pelo que façamos festa, não com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade da verdade. E eu falei: Senhor, o que é asmos? E aí eu fui procurar. E asmos, gente, quer dizer sem fermento. Sem fermento. Ele quer que nós andemos sem fermento. Ele quer que nós andemos em sinceridade, em verdade. E quem é a verdade? João 14:6 fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus o caminho. É Jesus a verdade. É Jesus
a vida e a vida em abundância. É através dele que você consegue ter a vida eterna. Então, gente, nessa noite, assim como Jesus estava falando para os seus discípulos ali, vocês têm caminhado comigo, vocês têm visto os milagres que eu tenho feito, vocês têm visto o deserto que eu tenho tirado a cada um de vocês, mas vocês estão se contaminando, vocês não estão entendendo nada. Ele fala assim: o coração de vocês está endurecido, o coração de vocês está contaminado pelo fermento. Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês não têm visto o que eu tenho feito. Vocês não têm visto quanto eu tenho cuidado, quanto eu tenho livrado a cada um de vocês. Vocês não têm visto sinais, prodígios e maravilhas a cada dia, porque o Senhor continua fazendo. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem a minha palavra. Vocês estão como os fariseus, os religiosos, que me conhecem só de ouvir falar, mas não de comigo andar. Não deixe que o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes, que corresponde ao mundo, porque este mundo jaz no maligno, contamine cada um de vocês. Vocês não estão vendo? Vocês estão discutindo por pão. Eu sou o pão da vida, diz Jesus. Sou eu que sacio a tua fome. Sou eu que vou até o teu encontro. Sou eu que tenho compaixão do que você tem passado, do que você tem vivido. Sou eu que vou e multiplico, porque o Senhor faz do pouco muito. O Senhor faz do pouco muito, o Senhor multiplica. O Senhor traz à existência aquilo que não existe, para aqueles que buscam nele, para aqueles que permanecem, para aqueles que não desistem no meio do caminho, que não se deixam contaminar com as coisas deste mundo. João 6,35 fala assim: e Jesus disse: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Ele é uma fonte inesgotável para as nossas vidas. Ele é aquele que nos supre no corpo, no físico, na alma e no espírito. Busque na fonte certa e permaneça no autor e consumador da tua vida. João 6,37 fala assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu vou deixar que desfaleça no meio do caminho. Aquele que vem a mim, que permanece em mim, eu vou fazer sinais, prodígios e maravilhas, um milagre chegar até você, até a tua casa. Amém? Esta é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu creio que foi uma revelação do Senhor para a minha vida e para a tua, porque Ele nos ama e Ele quer que nós tenhamos entendimento das verdades para as nossas vidas. Nós vamos estar agora ouvindo mais um louvor e depois nós estaremos orando. Louvo o teu
Aleluia. Que o Senhor possa ser exaltado nessa noite. O nome dele é vida. O nome dele é esperança. Ele é a nossa esperança. É nele a nossa fonte inesgotável de vida. Então receba nessa noite. Receba Jesus como teu único Senhor e Salvador. Se você nunca fez isso, hoje você vai ter essa oportunidade. Reconheça Ele, que Ele foi o único que morreu a minha e a tua morte. Nós merecíamos estar naquela cruz, mas Ele foi no meu e no teu lugar. Ele pagou um preço de sangue, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Você que nunca fez isso e quer fazer nessa noite, coloque a tua mão no teu coração. Fala: Senhor, eu reconheço que até hoje eu andei segundo a minha vontade, sobre os meus desejos egoístas, mas hoje, Pai, eu quero te conhecer. Hoje, Senhor, eu quero entregar minha vida totalmente a Ti. Hoje eu quero uma novidade de vida. Hoje eu não quero andar mais segundo a carne, mas eu quero andar segundo o Teu Espírito. Eu quero, Senhor, poder Te obedecer, cumprir a Tua vontade. Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, mas perdoa, Senhor. Me perdoa das minhas falhas, dos meus delitos. Me perdoa, Senhor, se até aqui eu tenho sido um religioso, uma religiosa. Eu quero, Senhor, eu quero mais de Ti, menos de mim. Eu quero que o Senhor cresça na minha vida e eu diminua. Eu quero, Senhor, ter experiências profundas contigo. Eu Te aceito como meu único Senhor e Salvador. Eu reconheço, Senhor, o Teu senhorio. Eu reconheço que Tu morreste no meu lugar para que eu tivesse a vida eterna. Senhor, toca na minha vida. Vai pedindo para o Senhor nesta noite. Você que já entregou a sua vida para Jesus, vai pedindo: Senhor, eu quero novidade de vida. Eu quero Te conhecer, não só de ouvir falar, mas de contigo andar. De poder, Senhor, ouvir a Tua voz. Senhor, tira toda a cegueira espiritual da minha vida. Tira toda a surdez. Tira todo o coração endurecido. Tira, Senhor, tira todo o meu achismo, toda a minha incredulidade, toda a minha crítica, todo o julgamento. Senhor, tira de mim tudo que não é Teu e me limpa, me lava e me faz, Senhor, poder ser boca neste mundo para vidas que precisam. Através das experiências contigo, mesmo nos desertos e nos milagres, que eu possa testemunhar a Tua grandeza, que eu possa testemunhar as Tuas maravilhas. Senhor, faz isso. Vai pedindo para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Mais do que ser usado, que a gente possa ser aprovado pelo Senhor, que Ele possa ver em nós um coração puro, um coração desejoso, que busca na fonte certa e que permanece mesmo em meio aos desertos. Ele é o pão da vida e é Ele que vai saciar toda a tua fome. E Ele vai lançar fora todo o medo, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar, Senhor, estas vidas diante de Ti, pedindo o Teu agir, pedindo o Teu toque, pedindo que o Senhor esteja indo de encontro à necessidade de cada um. Senhor, eu peço que o Senhor esteja curando aqueles que estão enfermos. Senhor, sopra o Teu sopro de vida nos hospitais, sopra o Teu sopro de vida, Pai.
sopra, Senhor, traz vida àquele, Senhor, que necessita. Tu és quem dá o dom da vida. Senhor, fortalece os médicos, os enfermeiros, cada um envolvido nesses hospitais. Fortalece, Senhor, esses guerreiros que estão à frente. Jesus, ajuda-nos a passarmos por este deserto, Pai. E que de tudo isso a gente possa tirar um aprendizado e a gente possa te conhecer a cada dia mais. Que os nossos olhos possam contemplar a tua beleza e a tua santidade. Em nome de Jesus. Amém? Você que necessita de uma oração especial, você que precisa de ajuda, entra nas nossas redes sociais. Nós temos tanto pelo Instagram como pelo Facebook, né? @CG Paranaguá. E nós entraremos em contato com você. Nós estamos aqui para te ajudar e para te servir, para orar por você, para caminharmos juntos, para repartirmos as nossas dores e as nossas alegrias. Amém? Nós mudamos de prédio, não conseguimos ainda terminar toda a reforma. E nós precisamos de ajuda aqui para conseguir, né, terminar tudo isso. E eu sei que você pode ser aquele que pode contribuir para este ministério, para que o reino do Senhor se expanda, para que vidas sejam alcançadas. Para tudo isso a gente precisa de um lugar, tem gastos. E eu sei que o Senhor se alegra um coração generoso, aquele que dá, né? Ali em Marcos mesmo, em 12, fala sobre a oferta da viúva. E Jesus, ele chama os seus discípulos e declara: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela deu da sua pobreza, ela deu tudo que ela possuía para viver. Ela deu 2 moedinhas. O Senhor não se preocupa com valores, o Senhor se preocupa com o seu coração. Aonde está o seu coração? Então que você possa ser aquele que contribui para que o reino do Senhor cresça e se expanda aqui nesta terra. Amém? Conto com você. Gente, foi muito bom estarmos juntos. Sempre é uma alegria podermos compartilhar as verdades e a grandeza do nosso Deus. E eu espero que você possa sair daqui farto, assim como aquele povo, alimentado, cheio de fé, de esperança, e que você permaneça até que o milagre aconteça. Amém? Um beijo grande e até a próxima. Seja exaltado.